E o texto que nós vamos estar lendo agora, ele fala da perseguição do rei Saul ao rei Davi. 1 Samuel capítulo 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então 3.000 homens, olha o texto, esses 3.000 homens aqui, era gente muito preparada, estava entre os 3.000 melhores soldados do exército de Israel, escolhidos. Eu estou dando informação que está no texto, olha. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas fendas das penhas das cabras monteses. Chegou aos currais de ovelhas no caminho, onde havia a caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia que o Senhor te disse: eis que entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o bem que te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou ao Saul dizendo: ó rei meu senhor. Olhou Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe referência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirar. Julga o Senhor entre mim e ti, e vinga-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi, e este se foi para sua casa. Porém Davi e seus homens subiram a um lugar seguro. Amém? Bom, irmãos, como eu disse,
Eu preciso perdoar as pessoas com o perdão que eu recebo de Deus. Eu preciso poupar as pessoas como eu sou poupado por Deus. Eu preciso oferecer às pessoas aquilo que eu tenho recebido de Deus. Agora, tratar de perdão é um assunto que na teoria é maravilhoso. Falar de perdão, ensinar sobre perdão, pregar sobre perdão é maravilhoso. Agora, praticar, aí já é uma outra realidade. Aí já se torna difícil. Porque perdão é um ato divino. Perdão não é um ato humano. Mas perdão é para aqueles que têm a natureza de Cristo, o fruto do Espírito, a ação de Deus sendo trabalhada na vida de cada um. O que nós estamos diante do texto? Nós estamos diante de um texto que o perseguidor, ele fica na mão do perseguido. O rei, como eu disse anteriormente, o rei Saul, ele estava sempre na espreita, esperando o momento em que o rei Davi ficasse vulnerável. E isso nunca ocorreu. Mas o oposto aconteceu. O rei Saul, ele se coloca numa situação em que ele está vulnerável. Ele está nas mãos do rei Davi. Vocês podem observar o versículo 4, que o versículo 4, os homens do rei Davi, eles vão dizer ao rei Davi, observem aí, hoje é o dia que o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o bem que te parecer. O próprio rei Davi, ele reconhece que Deus, versículo 10, dá uma olhada no versículo 10 se você quiser. Olha o que o rei Davi diz ao rei Saul, versículos 9 e 10. Disse Davi a Saul, por que dás tu ouvido às palavras dos homens que te disse? Davi procura fazer-te mal. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Então os homens do rei Davi reconhecem que o Saul estava em suas mãos, o próprio Davi reconhece que que o rei Saul estava nas suas mãos, e o rei Saul, dá uma olhada a partir do versículo 16, e o rei Saul, ele vai reconhecer isso também, porque, vejam bem, eu citei o versículo 16, mas leiamos apenas o 18, mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Então nós temos os soldados reconhecendo, o rei Davi reconhecendo, e o próprio rei Saul reconhecendo, todos ali reconheceram, Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Mas o que o rei Davi, ele faz, mesmo tendo o inimigo nas suas mãos, aquele que está procurando tirar o foco do rei Saul, é tirar a vida do rei Davi, é varrer o nome do rei Davi da face da terra. E o que o rei Davi faz? Primeiro, o rei Davi resiste vingar-se. O rei Davi resiste, ele não toma, ele tem a oportunidade de vingar-se, ele tem a oportunidade de matar o seu perseguidor, mas ele não faz. E interessante que o rei Davi vai mais longe, dá uma olhada no versículo 7, porque no versículo 7, o rei Davi, ele conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Ele não somente poupa o rei Saul, como ele livra o rei Saul de ser morto pelos seus soldados. Tipo,
o rei meu senhor não quer matá-lo? Deixa que eu mato. O rei Davi não. Ninguém aqui vai levantar as mãos contra Saul. Amém, igreja? É por isso que esse homem é o homem segundo o coração de Deus. Porque vejam bem, no versículo 5, quando ele corta lá um pedaço do manto, da orla do manto do rei Saul, diz o texto que ele sentiu, né, no coração, ele não se sentiu bem com aquilo. Ele falou: olha o que eu estou fazendo. E ele freia o seu ímpeto. Que Deus nos ajude, porque o rei Davi, ele tem a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos e não o faz. Ele tem a oportunidade, porque para o rei Davi fazer justiça não cabe a mim. Para o rei Davi fazer justiça cabe a Deus, porque é isso que ele dirá ao rei Saul. Ele vai dizer ao rei Saul que fazer justiça, né, não pertence a ele. Ele vai dizer aqui, vamos dar uma olhada. Olha só, ele diz aqui, olha, versículo 12, desculpa. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor ao teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. E olha o versículo 15, vamos lá no 15. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da sua mão. Glória a Deus. Olha a postura desse homem. Irmãos, se o rei Saul tem a oportunidade que Davi teve, o rei Saul ia fazer picadinho do rei Davi, e eu não ia. Olha a diferença. Olha a diferença de um homem de Deus para um homem que não está na presença de Deus. Ele contém os seus homens e ele fala: olha, a minha mão nunca vai se levantar contra você. Por quê? Porque para mim, justiça é com Deus. Amém, igreja? Então nós não retaliamos, nós não revidamos, nós entregamos nas mãos do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele faz justiça, e Ele faz justiça perfeita. Eu queria ler com você, rapidamente, por favor, lá em 1 Pedro, abra lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, olha que texto maravilhoso. 1 Pedro, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Olha o exemplo de Jesus. Vejam se Davi, ele não tem as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos que há em Jesus. Olha o versículo 23. Pois ele quem? Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Glória a Deus. Perceberam a semelhança, irmãos? Perceberam a semelhança de Davi para com Jesus? Não é Jesus que se parece com Davi, é Davi que se parece com Jesus. Amém? Não é Jesus que está imitando o rei Davi, é Davi que está imitando Jesus. Jesus, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Jesus, o que é ultrajar? É injuriar, é ofender, é humilhar, é difamar. Então,
Jesus, ele quando sofria um ultraje, ele não revidava, ele não pagava com a mesma moeda. Jesus, quando maltratado, ele não fazia ameaças. Eu vou te pegar, espera para ver. Você não perde por esperar. Jesus não tinha esse tipo de ameaças. O que Jesus fazia? Entregava aquele que julga retamente. O que significa essa expressão? Entregava aquele que julga retamente. Significa que Deus sempre fará justiça perfeita. E nós que somos cristãos, que Deus nos ajude. Entender o porquê? Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele se parece com Deus por dentro, mas nós podemos ver na sua vida aquilo que está no seu interior. O coração é um coração semelhante ao coração de Deus, mas na vida do rei Davi você vê atitudes de um homem segundo o coração de Deus. E o Davi não se vinga e impede que seus homens se vinguem do rei Saul. O rei Davi, ele ele resiste o conselho dos seus homens. Porque vejam o versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o bem que te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. As más conversações corrompem os bons costumes. Para incentivar, para aconselhar, faça, é a sua oportunidade. Vai ter muita gente, mas que nós possamos pedir ao Senhor Jesus: Deus, me ajude a me conter. Porque o rei Davi, ele sofre injustiça, ele sofre perseguição, mas ele não retribui a perseguição sofrida, ele não retribui a injustiça sofrida. Você quer me fazer mal, mas eu não farei mal a você. Irmãos, não é fácil viver esse cristianismo aqui. Não é fácil. Você sendo perseguido, você tendo que viver como fugitivo, você tendo que viver de esconderijo, você tendo que dormir noites no deserto, colocando sentinelas, porque você pode ser surpreendido por um exército poderoso. E quando a oportunidade parece, você não se vinga. As pessoas vão dizer o que de você? Você é um bobo, você é um ingênuo, você é um maluco. Não, eu sou um cristão, eu sou um homem segundo o coração de Deus, amém? E o rei Saul, ele percebe isso. Ele vai testemunhar no final do texto. Nós somos chamados, a palavra de Deus vai dizer que nós não fazemos acepção de pessoas. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 18, vamos dar uma lida, só para a gente recordar. Romanos capítulo 18, desculpem, Romanos tem 16 capítulos, irmãos, é Romanos 12. Romanos 12, 18. Vamos começar no 17. Não torneis a ninguém mal por mal. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Vejam bem, a partir do versículo 9, Romanos 12, 9, a partir do versículo 9,
são virtudes que precisam existir na vida de um cristão. O cristão é uma pessoa virtuosa. E a partir do versículo 9, nós temos o quê? Virtudes que precisam fazer parte da vida de um cristão. E um cristão, ele não torna a ninguém mal por mal. Mas o cristão é uma pessoa que se esforça para fazer o bem perante todos os homens. E esse todos os homens inclui aqueles que nos fazem mal. Porque isso é que faz a diferença. É isso isso é prova de que eu sou um filho de Deus. Quando eu não revido, quando eu não torno a ninguém mal por mal. E olha o que ele diz no versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Vingança. Esses dias eu estava assistindo um filme lá em casa, e o mocinho falou assim: olha, a vingança é um prato que se come frio. O mocinho estava se preparando para se vingar-se. Olha o cinema. Nós assistimos filmes que os mocinhos se vingam. Nós assistimos filmes que o mocinho mata o inimigo. Mas na vida real, na vida de um cristão, o cristão, ele não quer a morte do seu inimigo. O cristão quer a salvação do seu inimigo. Amém? O cristão não quer a morte do inimigo. O cristão quer a salvação do inimigo. Lembram de Jesus Cristo? Os seus algozes aos pés da cruz, os seus assassinos aos pés da cruz, e Jesus orando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é desejar a salvação do inimigo, é desejar o perdão para aquele que está me fazendo mal. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa nos ajudar. Porque nós temos que pedir ao Senhor a capacidade de não desejar o mal de ninguém. Porque você olhando o texto, o que você percebe? Que o rei Davi não deseja o mal do rei Saul. Ele só diz que o Senhor julgue entre mim e ti. E isso faz o quê? Eu gosto do final do texto. Vamos dar uma olhada nos versículos 18 e 19. Olha os versículos 17. Disse a Davi: quem falará? Saul. Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Olha o que o rei Saul está reconhecendo. O rebelde, porque o rei Saul é um rebelde. O rei Saul é um homem que se apostatou de Deus, que se afastou de Deus totalmente. Ele chega para Davi e fala para o rei Davi: você é um homem melhor do que eu. Olha o versículo 17. Você é um homem melhor do que eu, Davi. Mais justo és do que eu, porque tu me trataste com bem e eu te paguei com mal. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Que Deus, pelo seu Espírito Santo, nos ajude.
Não que a gente vai se engrandecer com isso, mas você precisa ser melhor do que aquela pessoa que faz mal a você. E quando eu e você seremos melhores do que aquelas pessoas que fazem mal a nós? Quando nós não pagamos com a mesma moeda, e elas mesmas vão reconhecer: eu estou fazendo mal a você, e você está me tratando bem. Porque o rei Davi, vejam bem, porque o rei Saul está dizendo a Davi: você é melhor do que eu? Porque o rei Saul é um homem inteligente. Porque as nossas atitudes colocam as pessoas para pensar. Eu preciso ter atitudes que façam com que a pessoa que me faz mal, ela reflita. O rei Saul foi refletir e disse: Davi, você não desceu ao meu nível. Amém, igreja? O rei Davi não desceu ao nível de Saul. Ele não tratou Saul como Saul o estava tratando. O rei Saul falou assim: você é melhor do que eu, porque eu te fiz mal e você está me fazendo bem. Que Deus nos ajude, amém? Porque qual é a natureza humana? Qual é a natureza humana? A natureza humana, vamos voltar lá em Gênesis, que eu citei no início. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 23. Gênesis capítulo 4, versículo 23. Por favor. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Olha, isso é lá em Gênesis, o livro dos começos. Aonde começou essa questão de fazer o mal maior? Porque isso está no coração humano. Está ou não está? Se você me faz um mal, a minha natureza pede que eu retribua com o mal maior. Isso vem lá do Gênesis. Olha aí o texto. O Lameque falando às suas mulheres. Versículo 23. Matei um homem porque me feriu. Ele foi ferido, e por causa de uma ferida ele matou um homem. Mal maior. Uma ferida por uma vida. Agora, olha o segundo exemplo. E um rapaz porque me pisou. O rapaz chegou, pisou no pé dele, pum, matou. Gênesis. E não é esse mal, não é essa atitude que nós vemos nos dias de hoje? Aí vem Jesus e diz: olha, perdoa Pedro 70 vezes 7. Agora vamos retornar lá no livro de 1 Samuel. E vamos ler o versículo 19. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 19. Vamos ler o texto. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. O que o rei Saul está dizendo aqui no versículo 19? O rei Saul está dizendo para o rei Davi: você é diferente de todos os homens. O rei Saul, com a experiência dele, de rei, de guerreiro, ele chega e diz: eu nunca vi um homem poupar um inimigo, até hoje.
Hoje eu encontrei um homem que poupa o inimigo. E ele deve te ter dito: graças a Deus fui eu poupado. Porque na cabeça do rei Saul, quando um homem encontra o seu inimigo, não o deixa ir embora. Olha a pergunta dele. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? Ou seja, quando eu encontro um inimigo, eu não deixo ele partir, eu não deixo ele ir embora. Quando eu encontro o inimigo, eu acabo com a vida dele. Essa é a cabeça do rei Saul. Mas, porém, o rei Saul, hoje eu encontrei um homem que poupa o inimigo. E esse homem é diferente de todos os homens que eu conheço. Quem está reconhecendo? O rei Saul. Você é uma pessoa melhor do que eu. E você é um homem diferente de todos os outros homens. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a tratar as pessoas diferente do que elas nos tratam. Porque esse é o cristianismo. Amém, irmãos? Que você possa ser abençoado nessa noite por essa palavra e que nós possamos pedir ao Senhor Jesus, que nós possamos perdoar, que nós possamos tratar as pessoas cristamente, de uma maneira cristã, que não venhamos a desejar nenhum mal para ninguém, mesmo para as pessoas mais, né? Porque às vezes a gente acaba não vigiando, e eu quero que ele morra, eu quero que ele desapareça. Isso não faz parte do nosso vocabulário, porque nós temos o coração de Cristo, e nós queremos o bem de todos os homens. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, porque o perdão, ele é libertador. O perdão é libertador, porque o perdão impediu que um homem fosse morto aqui. Que Deus nos ajude. Agradecemos por assistir aos nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Se desejar, deixe seu comentário. Se você acredita em nós, no nosso projeto, e desejar contribuir para a manutenção e aprimoramento do canal, temos uma chave Pix para uma contribuição totalmente voluntária. Muito obrigado por sua visita ao nosso canal e nos conhecer. Esperamos nos encontrar sempre. Desejamos que você seja grandemente edificado e enriquecido. Abraços fraternos. Deus o abençoe.